Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quinta-feira, 18 de abril. Agora na Espanha, 21 horas e 28 minutos. No Brasil, 16 e 28 da tarde. Gente, o DXY, que é o principal índice que guarda uma relação movimentacional de inversão com a BTC, apesar de estar desenhando um doji levemente vendedor, ele está subindo ainda, mais 0,20. É impressionante. Enquanto o DXY não iniciar essa queda aqui de volta para a cunha ou mesmo para a MM200 ali em 102, a BTC vai continuar pesada, apesar de estar reagindo. Aparentemente a gente está migrando aqui para VWAP mensal lá em 67 mil. A BTC só vai ficar leve o suficiente para promover aqueles pumps espasmódicos quando o DXY começar a cair. E o DXY segue muito leve ainda, ameaçando eventualmente romper essa faixa resistencial de 106. Apesar da gente ter iniciado aqui o início de um movimento de liquidação que parecia estar se fortalecendo, hoje ele ainda subiu 0,20. Talvez seja o suspiro final do DXY para iniciar um dump em direção à MM200, que segue lá em 102, 103. A MM200 exerce uma força gravitacional, pode subir o que for, volta para prestar continência. A MM200 é essa linha magenta. E com o DXY caindo, é bem provável que a BTC inicie aquela nossa onda 5 lá no gráfico diário. Aqui no 6 horas, a BTC claramente está desenhando um retorno em direção à VWAP mensal, que segue em 67 mil. Já é o terceiro corpo real comprador aqui no 6 horas. O RSI estocástico voltou a escalar em direção aos quadrantes mais tópicos aqui da métrica. Também não tinha mais para onde cair. A BTC acabou fazendo um fundo duplo ali no patamar de 59 mil dólares. No diário, a gente engolfou forte. Depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 corpos reais vendedores, eu acho que o ímpeto vendedor se esgotou. Agora a gente deve estressar a aresta superior dessa figura de acumulação, que na verdade é uma bandeira de alta, em que pese alguns cavaleiros do apocalipse insistirem num viés de baixa, não tem como negar que isso aqui é um mastro, não tem como negar que isso aqui é uma bandeira. Vamos lá pro Renko, que isso aqui fica mais... Ontem eu tava gravando aqui no gráfico de Renko, que é um gráfico atemporal, que não tem nenhum compromisso com o transcurso do tempo, mas tão somente com a variação do preço. Cada box desse aqui de $1.000 pode demorar 1 segundo para ser desenhado, ou 50, 60 anos, basta que haja ou não variação do preço. Ontem, quando eu estava analisando o Renko, a gente estava ameaçando desenhar mais um box vendedor aqui para baixo, meio que ameaçando revogar essa bandeira de alta aqui no Renko. Mas a BTC, surpreendentemente, deixou um belo pavio e colocou 2 boxes compradores para cima da base dessa bandeira. Enfim, como diriam os vascaínos, o respeito voltou aqui para o Renko também. Enfim, é bem provável que agora essa sequência de boxes compradores alcance a nuvem lá em 67 mil, o que guarda coerência com o gráfico de 6 horas ancorado na banda de VWAP mensal. Enfim, no gráfico semanal segue o game, a gente claramente está numa onda 4. O que a BTC está fazendo é o que uma onda 4 faz, incursionar para dentro do canal de Keltner. A gente estava visitando um patamar para fora do canal de Keltner, estressando um patamar acima da upper da banda de Bollinger. Ou seja, é normal que uma onda 4 faça isso. E outra, gente, do topo, lá em 73,777 ao fundo, vamos buscar a reguinha aqui, ó, do topo em 73777 até o fundo em 59.650, a BTC corrigiu 20%, 19,90%. A última corretiva, que foi aquele dump lá da semana de 8 de janeiro, ela corrigiu 21%, ou seja, esse ciclo está ostentando esse padrão de volatilidade correcional de 20%. Eu não entendo onde esses cavaleiros do apocalipse conseguem enxergar com tanta certeza bíblica um viés de baixa onde não tem. Agora mesmo, há poucos minutos atrás eu fiz uma análise das altcoins. Claramente as altcoins estão prestes a explodir. A dominância está cedendo, está estressando as uppers da sua canaleta virtual de baixa. A dominância da BTC
que mede o percentual que o market cap da BTC ocupa dentro do market cap de todo mundo cripto, vai ceder com a dominância caindo, ou seja, com a participação do market cap da BTC no market cap de todo mundo cripto caindo, cedendo, as altcoins vão explodir. O que tá rolando, gente, vou ser bem sincero com vocês, é um darwinismo mercadológico criptográfico. O que tá acontecendo é que os fracos estão sendo eliminados desse mercado. Na seara fática, a proibição da criptografia de varejo na China impede a exposição dos chineses aos ETFs de BTC e ETH autorizados e emitidos por instituições financeiras em Hong Kong. Gente, essa proibição impede hoje os chineses de se exporem aos ETFs de BTC e ETH no mercado à vista, autorizados pelos reguladores da província autônoma de Hong Kong. Só que isso pode mudar a qualquer momento. Se o varejo criptográfico retornar à China, aí, meus amigos, nem 100 mil dólares segura a BTC e a ETH explodem. E o vice-presidente sênior da RippleX fez um alerta dizendo que o mercado de ativos tokenizados do mundo TradeFi e do mundo real, até imóveis já estão sendo tokenizados na rede ETH. Eu vou repetir, o mercado de tokenização de ativos do mundo TradeFi, uma Petri 4 tokenizada na rede ETH, uma Vale tokenizada, uma Vale 3 tokenizada na rede ETH e por aí vai catapultar o market cap das altcoins para 16 trilhões de dólares. Para quem estava achando que a Solana estava esticada porque tinha um total de riqueza bloqueado nesse ecossistema num patamar de 3,58 bi, para quem estava achando que a BSC estava esticada, a BNB, que é o token de governança e o gás dessa rede, porque a quantidade de riqueza bloqueada nesse ecossistema está em 5,78 bi, chegando à tokenização de ativos do mundo TradeFi, a quantidade de riqueza bloqueada numa BSC, numa Solana, numa ETH, não vai ser 49 bi na ETH, não vai ser 5,7 bi na BSC, não vai ser 3,58 bi na Solana, vai ser eu vou repetir, com a chegada da tokenização dos ativos do mundo TradeFi, isso aqui facilmente explode para 3 trilhões. Isso aqui facilmente explode para 5 trilhões. Não vai ser 5,7 bi, vai ser 5,7 tri. Aí vai ter muita gente me questionando, mas Renato, como era possível antever que uma BNB iria catapultar de 500 e poucos dólares? Quanto é que tá uma BNB agora? Vamos lá ver na cotação em tempo real. Uma BNB agora tá 548 dólares. Gente, se essa grana toda e não é se, ela vai aportar no mundo cripto, o valor, aí vocês têm que ir para a teoria da lei de Metcalfe. O valor de uma rede é exponencialmente proporcional à base de usuários e à quantidade de riqueza trafegando nessa rede. Isso aqui facilmente levaria uma BNB para um patamar próximo a 10 mil dólares, talvez até 15 mil dólares. Só que aí muita gente vai achar que não era possível antever. Eu tô reportando aos senhores que o mercado está alertando que essa migração em direção às blockchains, a tokenização de ativos do mundo TradeFi, até esses criptocéticos da B3, daqui a pouco vão estar comprando Petri 4 na rede BSC, na rede ETH e nem vão perceber. Aí vão dizer, não era possível saber que esse movimento estava rolando. É possível sim, quem acompanha aqui o canal sabe a revolução que está acontecendo. E na seara geopolítica e finanças internacionais, um indicador centenário do mercado TradeFi de ações sugere que a corretiva dos principais índices norte-americanos, Nasdaq, Dow Jones, S&P, pode estar só no começo. Há uma simbiose entre o índice que mede as ações do setor industrial, Dow Jones, com o índice que mede as ações do setor de serviços e transportes. Essa relação entre esses índices
é uma relação centenária e que estaria indicando uma maior corretiva. Nesse momento, a Nasdaq tombando de novo, menos 0,60. Ontem tinha caído quase 1%. Talvez o mundo TradeFi esteja experimentando aí uma corretiva um pouco mais prolongada. E Estados Unidos e Grã-Bretanha afirmaram que as sanções no Irã serão ampliadas depois do ataque com essa salva de mísseis e drones em direção a Israel. Enfim, e o Irã afirmou que as ameaças israelenses podem provocar mudanças na sua política nuclear. O comandante da Guarda Revolucionária advertiu Israel que qualquer ataque às suas instalações nucleares startaria uma guerra entre os dois países sem precedente. Gente, é óbvio que se Israel for retaliar essa salva de mísseis e drones ultimada pelo Irã, é óbvio que eles fariam uma retaliação, eles promoveriam uma resposta estratégica. Por exemplo, atacando uma instalação nuclear iraniana que está muito próxima. O Irã está muito próximo, já que o Irã está muito próximo de conseguir enriquecer urânio a 90 e poucos %, que permitiria a esse país produzir o artefato nuclear. É óbvio que os Estados Unidos e a inteligência israeli não desperdiçariam a oportunidade de promover um ataque cirúrgico para, se não extinguir o programa nuclear iraniano, atrasar aí por alguns anos. Mas se nada for feito, muito provavelmente em 7, 8, talvez 10 anos, o Irã consiga enriquecer o urânio a 90 e tantos % e produzir uma ogiva nuclear. Mas, diante desse cenário agora, em que Israel pode eventualmente mirar o médio e longo prazo e promover uma resposta estratégica nesse sentido, atacando uma instalação nuclear, isso sim poderia ter consequências mais sérias no curto prazo, já que startaria um conflito entre esses dois países. Gente, a BTC nesse cenário hecatômbico, literalmente nuclear, está promovendo o engolfo aqui no diário. A gente deve voltar a desenhar uma pernada impulsiva também, depois de tantos corpos reais vendedores. A BTC, obviamente, ficou muito sobrevendida no diário. Agora a gente precisa escalar para os quadrantes mais tópicos. E é muito provável que a gente só encontre uma resistência relevante lá no patamar entre 72 e 73 mil dólares. Na projeção, aqui no diário, a nebulosidade segue com uma bela espessura esverdeada, o que denota que as forças compradoras ainda estão no controle da BTC, apesar desse desespero sem sentido dos cavaleiros do apocalipse. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.